Programa Simples Assim. Caneta emagrecedora funciona? Essa pergunta veio dos telespectadores do Simples Assim, do pessoal que nos acompanha nas redes sociais. E aí a gente, claro, tem que levar para quem entende do riscado. Eu não faço a mínima ideia do que são essas tais canetas, ou seja, eu já vi algumas matérias, alguns vídeos, mas, claro, a gente quer a informação de fonte fidedigna. E nós vamos perguntar ao especialista, o professor doutor Durval Ribas Filho, que é nutrólogo, presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia. Seja bem-vindo, doutor, é uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado, Gislaine, a todos que nos assistem, que nos ouvem. É interessante esse termo, canetas emagrecedoras, né? Porque até então, canetas era para escrever, agora a caneta também para emagrecer. É interessante. Mas, sem dúvida alguma, que é um grande avanço que nós tivemos no tratamento dos pacientes impactados pela obesidade. Esse é um fato real. E essas canetas nada mais são do que alguns medicamentos que foram desenvolvidos baseados em hormônios que nós mesmos produzimos. Nós produzimos um hormônio que chama GLP-1 quando você ingere determinado tipo de nutriente. E esse hormônio, ele tem um período de ação que é muito curto, em torno de 2, 3 minutos. Ele é liberado no intestino, aí ele vai até o pâncreas e ele estimula o pâncreas a produzir insulina e inibe a produção do glucagon. Ou seja, ele diretamente está relacionado com a produção de insulina, portanto, em tese, com diabetes. E aí o que se descobriu? Que as pessoas que faziam uso desse medicamento, desse hormônio, desse agonista de GLP-1 para diabetes, perdiam peso. E perceberam que essa perda de peso era muito significativa. Então começaram, logicamente, a investigar, e mostrou, então, que essas canetas emagrecedoras, apesar de inicialmente terem sido desenvolvidas com relação a diabetes, mostrou que elas tinham uma redução, favorecia uma redução de peso muito significativa para os pacientes impactados pela obesidade. Então, hoje, essas canetas emagrecedoras realmente porque elas são como canetas, né? Elas têm um formato de caneta e ela é uma injeção subcutânea. Algumas é uma injeção subcutânea diária, cujo medicamento a gente chama de liraglutida, uma outra que é semanal, cujo agente farmacológico nós chamamos de semaglutida. Então é assim que funciona. Ou é uma injeção todos os dias, ou é uma injeção semanal. E é isso que são as canetas emagrecedoras, viu, Gislaine? Doutor, agora a indicação, se é diária ou semanal, é para qual finalidade ela se destina? Ou seja, se for para tratamento de obesidade, eu vou usar uma, se for para diabetes, é outra ou não? Não, na verdade, tudo começou com um medicamento que tinha uma dose relativamente baixa de 1,8 miligrama de liraglutida. Foi quando esses pacientes com 1,8 miligrama começaram não só a melhorar o diabetes, mas a perder peso. Então, eles aumentaram para 3 miligramas, essa liraglutida diária. E, portanto, 3 miligramas, que é o ideal, no caso da liraglutida, na redução de peso corporal, que é uma injeção subcutânea diária. Por outro lado, também, depois que veio um outro, que é semanal, era também uma dose relativamente baixa. Tinha de 0,25, de 0,5 e de 1 miligrama. E depois eles perceberam que uma dose maior de 2,4 miligramas era o ideal na redução de peso corporal. Não só, logicamente, no controle do diabetes. Então, a partir daí, a verdade é que hoje
essas canetas emagrecedoras, apesar de serem excelentes para serem utilizadas para diabetes, elas praticamente estão todas direcionadas para o tratamento do sobrepeso e da obesidade. Por quê? Porque se nós também considerarmos que os pacientes obesos desenvolvem diabetes, evidentemente é igual ao efeito dominó. É melhor você não deixar o primeiro dominó cair para que os outros não venham cair em seguida. Então, o tratamento da obesidade com essas canetas emagrecedoras, evidentemente, vão evitar pré-diabetes e diabetes, além de outras comorbidades associadas, que aliás, mais de 250 comorbidades já foram descobertas relacionadas à obesidade. Então, é dessa forma que funciona, né, Gislaine? Doutor Durval, e os efeitos colaterais? Tem, né? Você sabe, todo o agente farmacológico, todos os medicamentos, eles têm algum efeito colateral. O mais comum, em torno de 15 a 20%, eles têm, às vezes, náuseas, vômitos, eventualmente quadros de diarreia, também quadros de constipação intestinal, que são considerados os mais comuns, tá? Tanto com a liraglutida, que é aquela injeção subcutânea diária, assim como com a semaglutida, que é uma injeção subcutânea semanal. Então, esses medicamentos, eles são assim fantásticos, eles estão tendo uma repercussão mundial, muita utilização, mas não só porque perdem peso, mas também observou-se que como nós temos receptores para esse hormônio em outros órgãos, inclusive o cérebro, coração, ele também protege para doença cardiovascular e estudos também estão mostrando para doenças renais e também para doenças neurodegenerativas. Veja que interessante, até inclusive demência senil e Alzheimer. Então, eu estou dizendo que é um mega avanço científico a descoberta desses agonistas do GLP-1, porque, pelo que parece, começou com o tratamento para diabetes, agora está sendo utilizado, evidentemente, para tratamento para obesidade, e certamente aí num futuro próximo para outras doenças crônico-degenerativas. Portanto, é um avanço maravilhoso no que se concerne a essa nova descoberta dos chamados agonistas de GLP-1, né? Qualquer pessoa pode usar, doutor? Sim, basicamente se recomenda, mas precisa de uma anamnese clínica e principalmente de avaliação laboratorial. Por quê? Porque alguns pacientes que eventualmente tenham refluxo gastroesofágico são pacientes que, infelizmente, têm que ser precavidos no que tange à utilização, porque pode, num primeiro momento, piorar esse quadro clínico e, geralmente, essas pessoas abandonam o tratamento. Há um escalonamento da dose. Em hipótese alguma, se deve iniciar com doses elevadas. É lógico que ainda crianças, adolescentes ainda estão em fase de estudos, assim como também idosos, né? Principalmente acima de 75, 80 anos, os estudos ainda não estão completos com relação a isso. Mas você imagina que se ele pode proteger, inclusive doenças neurodegenerativas, certamente para esse público, para essa faixa etária, esses medicamentos poderão ser muito, muito interessantes, né? Doutor, é uma aplicação simples? Eu consigo fazer isso sozinha ou eu demando que um profissional faça? Não, é uma aplicação simples porque é uma caneta que ela já vem bem assim indicativa de como se faz, porque você simplesmente aperta, né? Aqui um pino, você aperta, primeiro você dosa, né? Se é 0,25, 0,5
miligrama, 2,4. E depois você aplica. E ele mesmo, demora aí uns 5, 10 segundos, ele mesmo automaticamente já clica te avisando, olha, já foi injetado o produto. O que é importante, e é bom deixar bem claro isso, é o monitoramento médico. Por que que eu estou falando? Eu tenho vários pacientes que, inclusive, e como você sabe, nós já discutimos aqui muitas vezes, né? Que a vizinha, a amiga, a cunhada tomou, se deu bem, e ela também Isso. tentou fazer isso. E aí precisou parar com o tratamento. E por que que eu estou falando isso? Porque, como a obesidade, talvez muitas pessoas, e nós já discutimos isso aqui várias vezes, não é entendida, compreendida como uma doença ainda por grande parte da população, diferente de diabetes, de hipertensão arterial, insuficiência cardíaca. Então, as pessoas, elas acham que aquele medicamento que fez bem para a amiga, para a vizinha, para a cunhada, também vai fazer bem para ela. Então, eu tenho vários e vários casos de pessoas que fizeram uso e não se deram bem, não tinham nenhum monitoramento médico, muito pelo contrário, e adquiriram justamente baseado no resultado que teve a sua amiga, a sua prima, a sua cunhada, etc, etc. E isso é grave, e é por isso que eu acho importante, né, Gislane, esse programa que possa avisar as pessoas de que não é algo tão simples, né? É só lembrar Não é que simples o assim. medicamento foi direcionado para diabetes, né? Que é uma doença gravíssima, né? Essa coisa de, serviu para a vizinha, eu comprei aqui, não gostei, só para você. Eu já vi isso. Teve uma amiga que comprou, usou, acho que deu efeito colateral, ela deu para outra fazer. E assim, emagreceu, mas a que custo? Então, a avaliação médica prévia, como disse o doutor Duval, exames de laboratório, para saber como é que estão o organismo dessa pessoa, saber daquelas condições que podem provocar problemas de saúde se ela usar, tem tudo que avaliar. Agora, tem um outro ponto, doutor Duval. O preço é uma medicação bem cara. Eu dei uma rápida pesquisada agora aqui. O preço pode chegar a R$ 3.000, dependendo do estado que a pessoa mora, né, da federação onde ela está, que pode ter uma taxa, uma alíquota de ICMS mais alta. Mas aqui no estado de São Paulo, por exemplo, varia, passa até de R$ 1.300. Isso Sim. é uma caneta por mês que a gente consome? Como que é isso? Geralmente é uma por mês, mas depende muito da dosagem que você vai fazer, quer seja diária, quer seja semanal. Por quê? Tá. Porque às vezes você usa uma dose baixa e essa dose baixa está trazendo um bom resultado. Então, não há necessidade de aumentar, né? Quer Tá. dizer, uma coisa é você dizer, não, toda semana você vai aumentar. Não, você vai aumentar de acordo com o quadro clínico, de acordo com a resposta clínica desse paciente, no que tange a redução de peso corporal e também com relação ao monitoramento médico e exames laboratoriais. Por isso que é importante a gente deixar bem claro de que esse é um medicamento injetável, inclusive, né? Não é via oral. Então, não é algo tão simples ou simplório, né? Mas é que também já tivemos aqui várias oportunidades da gente discutir de que muitas pessoas procuram a dieta mágica, atividade física mágica, mudanças cognitivas comportamentais mágicas e o medicamento mágico. Então, agora eles estão procurando a injeção mágica. Mágica. Que Doutor, não existe. doutor, desculpa interrompê-lo. Mas assim, uma vez que o paciente começa a utilizar isso para o tratamento da obesidade, porque a gente sabe, a obesidade é uma doença crônica, como o doutor já disse, que requer um tratamento crônico. A caneta vai acompanhar o paciente para o resto da sua vida? Até o momento, os estudos que foram feitos, eles abrangem mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio. Então, aparentemente, pelo menos, no mínimo 2 anos, 2 anos e meio, essa pessoa deverá tomar. O que os estudos estão mostrando também, que isso é um avanço, é que
O processo de manutenção desse peso, ele é um pouco mais fácil de acontecer. A pessoa perde peso e tem uma leve tendência, vamos dizer assim, mais fácil com esses agentes farmacológicos comparativamente a outros no que tange a manutenção do peso perdido, que, na verdade, é o grande desafio. Eu acho que isso que você comentou é fundamental, que a gente comente, discuta e que as pessoas possam entender. Porque o problema não é, entre aspas, simplesmente perder peso. O problema é você perder peso e manter o peso perdido. Por quê? Porque desde o homem das cavernas, nós somos direcionados a não perder peso. O nosso organismo não quer que você perca peso. Ele quer que você tenha energia estocada. Então, com isso, há uma tendência, inclusive vários estudos mostraram, por alterações hormonais. Por exemplo, quando você perde peso, um dos hormônios, chama grelina, ele aumenta. Grelina é um hormônio que dá fome. E um outro, que chama PYY, ele diminui, que é um hormônio que dá saciedade, né? Então, você vê que quando você perde peso, há uma tendência a aumentar a grelina e, portanto, você ter mais fome e diminuir o PYY, que, de certa forma, tira a fome, que é sacietógeno. Então, é por isso que o grande desafio não é só e somente só a redução do peso corporal, mas é a manutenção do peso perdido. Esse é o grande desafio. Essas injeções, essas canetas emagrecedoras, aparentemente parece que estão contribuindo, sim, para um processo de manutenção um pouco melhor, um pouco mais fácil, um pouco mais adequado. Mas o tratamento, sem dúvida alguma, é prolongado. Prolongado porque a obesidade é uma doença crônica, assim como diabetes, hipertensão, e doença crônica requer tratamento crônico. Se o tratamento para, a doença tende a recrudescer. E aí vem o problema. Doutor, nosso tempo já passou faz tempo, mas o papo está muito bom, como sempre. O doutor sempre muito didático para explicar para a gente aquilo que muitas vezes escapa à nossa compreensão. Mais uma vez, gratidão pela sua presença no Simples Assim. Eu que agradeço a você e quero agradecer especialmente também ao nosso amigo João, que recentemente fez aniversário, que é o nosso técnico, que sempre está aqui conosco, e eu agradeço muito a ele por todo esse profissionalismo e desejar a ele realmente muitas felicidades. Obrigada, doutor. E olha só, você que está assistindo a gente, se quiser aprofundar um pouco mais o conhecimento, a gente falou sobre o tratamento para os adolescentes, existe um artigo publicado no site da Abram, abram.org.br, que fala sobre o uso da semaglutida nos adolescentes com obesidade. Está lá, é só você clicar, tem acesso, artigo escrito por cientistas e por pesquisadores. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Tchau, tchau.